gente tá aqui na nossa introdução, nosso episódio piloto do nosso canal, que a gente resolveu fazer, né, nós duas juntas, um meio de comunicação em que nós duas estivéssemos juntas. A gente já faz o nosso trabalho de comunicação com as nossas pacientes, com as pessoas que seguem o nosso trabalho, mas a gente queria muito, de alguma forma, unir o fato da gente ter construído toda a nossa profissão juntas, né? Então, para quem não conhece, assim, a gente, né, juntas, assim, nós somos irmãs, fizemos cursinho juntas, faculdade juntas, inclusive na mesma turma, fizemos residência na mesma época, né, a mesma especialidade, nós nos formamos em ginecologia e obstetrícia, né, e depois fizemos especializações diferentes, né, cada uma se subespecializou numa área diferente para atuar dentro da ginecologia, mas dentro de partes diferentes, e depois a gente montou a nossa empresa também juntas, né? Então, em cada fase desse processo, a gente passou por situações, por dificuldades que muitas pessoas passam, né? Já passaram e estão passando, e a gente resolveu compartilhar um pouquinho da nossa história, tanto pra gente ir se relacionando com outras pessoas também, aproveitando para trocar experiências e também para passar um pouquinho do que a gente já pegou até aqui. Bom, então eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre você. Acho que você tem a sua individualidade, né? Então, Bárbara, meu nome é Camila, eu me formei, lógico, né, em medicina. Me especializei em ginecologia e obstetrícia, e na parte pessoal, vocês querem saber, tenho 36 anos, sou casada, tenho uma família linda, que eu tenho uma irmã maravilhosa, né, que estudei por muito tempo junto com ela. Na parte da medicina, né, na ginecologia, eu sou especializada na parte de implante hormonal, de reposição hormonal, na realidade, e trabalho principalmente com as pacientes assim que estão no período da menopausa. E trabalho juntamente com a Bárbara, lógico, em hospitais, em plantões da vida, e eu sou muito feliz dessa forma. Bom, então depois do que eu falei de mim, né, se apresente um pouquinho também pra gente. Então tá. Então, meu nome é Bárbara, eu tenho 34 anos, sou irmã da Camila, não sou casada, eu tenho um namorado, que aliás foi arranjado pela Camila. Nós temos os mesmos pais, né? Nosso pai e nossa mãe, que ajudaram muito a gente a conquistar tudo que a gente tem hoje, né? Nós somos muito gratos realmente por isso. E muito gratas por isso. Depois que eu fiz medicina, eu me especializei em ginecologia e obstetrícia, e minha subespecialidade, diferente da Camila, foi em PTGI e colposcopia, que é uma área que atua na prevenção de câncer de colo de útero, né? Principalmente, de outras doenças também do trato genital inferior, mas que faz biópsia, que avalia e tenta prevenir essas doenças mais graves e que são super preveníveis. E uma coisa que a gente acaba tendo em comum é essa questão do cuidado com a saúde da mulher e da promoção da saúde, o objetivo de melhorar a qualidade de vida. Então a gente fala muito sobre imunidade, sobre atividade física, sobre alimentação, e isso realmente é alguma coisa que une nós duas e que uniu nós duas também no nosso projeto, né, de montar a nossa empresa e de trazer todo um aparato que pudesse melhorar a saúde da mulher de uma forma em geral, né? Então a gente tem esse objetivo de contar toda a nossa trajetória, mas o nosso primeiro episódio é mais pra gente lembrar sobre a nossa formatura realmente, né? Que é um dos maiores marcos da nossa carreira, né? Que é o momento que a gente pegou nosso canudinho, que a gente jogou nosso chapéuzinho pra cima. Então eu queria aproveitar e perguntar pra você, o que você lembra, assim, dentre os eventos de formatura, o que te marcou, assim? Primeiro que eu só queria falar, assim, o fato de a gente ter decidido fazer esses vídeos, né, em comemoração a esses 10 anos, isso realmente leva à pergunta que você me falou, de pensar na formatura, porque a formatura é um marco daquilo que a gente mais queria, né? Na época, o que a gente mais queria era o quê? Era formar em medicina, pelo amor de Deus, termina aquela faculdade, né? Só porque é muito engraçado, porque a gente pensa na formatura e aí a gente queria... Quando a gente, agora, nesse presente, a gente olha e fala, nossa, eu queria tanto formar, mas naquela época também a gente vivia tanta coisa para trás de pensar, nossa, eu consegui também passar no vestibular, porque era tanta coisa, eram tantos desafios. Mas naquela formatura eu acho que o que me marcou muito foi, lógico, o jantar dos pais. Não tinha como não marcar, e eu acredito que qualquer um que forma, se tem alguma coisa que está relacionada a uma homenagem aos pais,
que estejam aqui presentes na Terra ou estejam presentes em algum plano superior, eu acredito que emociona a gente, porque os pais da gente, pai, a mãe, né, ou a figura do pai e da mãe, eu acho que marca muito a gente. Então, assim, é uma alegria muito grande quando a gente pensa nesse ato simbólico de homenagem e pensa que conseguiu aquele canudinho, só que canudinho, lógico, que é na colação, mas entregar aquele presente para os pais, acredito que não tem preço, sabe? Mas para você, o que você achou que mais te marcou? Não, só complementando, já que você falou do jantar dos pais, né? Eu acho que eu gostei mais do jantar dos pais até do que do baile, porque o jantar dos pais foi um baile intimista, né? Um baile só com a nossa turma e com os nossos pais mesmo, né? Então foi um momento de realmente fazer festa mesmo, e de brincar, e de rir, de dançar, junto com as pessoas que mais tiveram presente com a gente em todos aqueles momentos, né? Em todos aqueles anos da faculdade. Não, e ainda teve a presença da Venosa, né? A banda que a gente ama. Então é muito marcante, é muito bom a gente lembrar assim, que chegaram esses 10 anos e que a gente teve os atos, cada evento de celebração que foi tão marcante pra gente, né? Pra mim, o que mais marcou foi o culto, porque a gente teve a oportunidade, o presente dos nossos colegas terem permitido que a gente fizesse a homenagem aos pais, né? Não nós duas juntas, né? Porque aí também já era demais, né? Chega, nós duas juntas o tempo todo também não. Mas foi eu junto com a Lorraine, que é uma grande amiga nossa, né? Que com certeza a gente ainda vai falar muito dela por aqui. E que a gente teve essa oportunidade, a gente tem até uns trechinhos, né? E que os nossos pais não sabiam realmente que a gente ia fazer essa homenagem. E pra mim foi muito marcante realmente, porque eu acho que pra todo mundo já é demais. Para os nossos pais, eu sei que o perrengue foi muito grande, né? Porque 2 filhas fazendo um curso, então, assim, eles realmente sacrificaram muita coisa por nós duas. E, assim, a gente tinha muito, muito mesmo o que agradecer, né? Então, para mim, foi um evento super marcante da formatura. E nós tivemos também, lógico, a colação, né? Colação, que foi o nosso momento também de comemorar com os nossos colegas, né? De realmente espirocar, né, na frente de todo mundo. E parece que, acho que nem cai muito a ficha na hora que você tá realmente pensando assim, nossa, realmente, agora acabou a faculdade, agora realmente vai começar a vida profissional. Eu acho que na hora que você tá na sua colação de grau mesmo, é a hora que você pensa. Tanto é que hoje em dia, quando eu vou na colação das pessoas que me convidam, né, que estão formando em todos os outros cursos também, mas principalmente no curso de medicina, eu me emociono demais, porque eu acho que aquele é um momento, assim, muito chave de você parar e falar assim, meu Deus, agora realmente terminou, agora realmente eu concretizei meu sonho, agora realmente eu vou começar minha vida profissional, né? Então eu acho que é um dos principais. E engraçado aqui na colação, quando você está naquele momento ali, que você está festejando aquele momento de ter conseguido, é um momento que eu acho que também você buga um pouco. Eu não sei quem que formou agora recentemente, ou então que vai formar, buga um pouco porque você pensa, ufa, consegui, né? Consegui formar e agora vamos embora. Para onde que eu vou? Qual vai ser o futuro? Mas ao mesmo tempo você fala, meu Deus, qual que vai ser o futuro? Então, assim, ao mesmo tempo que é um alívio que você respira, que fala, nossa, que legal, você se pergunta também com um pouco de medo, né? De como que vai ser o futuro. Uma coisa que você gostaria muito de ter conquistou, e ao mesmo tempo você tá ali é como se fosse com uma bomba relógio, né? E você fala, e agora, o que eu faço com isso, né? Pra onde é que eu vou? Não, hoje em dia eu tenho muita paciente que tá no pré-vestibular, que às vezes quer medicina mesmo, e sempre que elas querem, elas acabam falando pra você, nossa, eu tô fazendo medicina, ou eu tô fazendo medicina, ou então eu tô prestando, né, assim, tô estudando no cursinho, quero fazer medicina. E aí elas olham pra você e falam assim, nossa, mas agora tá tudo certo, né, tá tudo tranquilo, com aquela expectativa assim de, nossa, tá tudo resolvido. E aí você para e fala assim, tá, não, ótimo. E realmente, gente, tá ótimo, graças a Deus. Mas a questão é, os desafios, eles sempre estão lá, né? Cada vez que na hora que você chega no ponto de começar a sentir que você tá numa zoninha de conforto ali,
aparece outra coisa, aparece outro desafio. Tanto é que o próprio fato de você construir um canal, de você colocar, se expor, né, na frente das pessoas, que é uma coisa muito atual. Antigamente a gente não tinha isso. Antigamente a gente não fazia os vídeos que a gente faz atualmente para falar sobre conteúdo, para expor para as pessoas as alterações de saúde que elas podem ter, o que elas podem fazer para melhorar isso. Então, assim, tudo está mudando muito rápido dentro da medicina. E essas coisas, quando a gente estava formando, elas não estavam na nossa cabeça. A gente estava preocupado com outras coisas. Então, a partir do que vai passando o tempo, né, nesses últimos 10 anos aqui, cada fase que você passa, você vai passando por um desafio novo. Então, acaba que você fala para a pessoa, não, é ótimo, é maravilhoso, mas os desafios não acabam. Você tá agora com medo, assim, você tá prestando vestibular e tá morrendo de medo se você vai passar, se não vai. Aí depois você chega na fase de que você tá formando e você tá com medo de, nossa senhora, e agora? Eu vou fazer meus primeiros atendimentos sozinhas, com meu carimbo. Então, assim, sempre tem um desafio novo, né, uma fase nova. Mas fala um pouquinho agora da aula da saudade. Nossa, a aula da saudade, a gente teve a aula da saudade, em que foi todo mundo, né? Foi a turma com os professores. E a gente teve a viagem da saudade. Então foram duas coisas diferentes. A aula da saudade foi muito bom, porque juntou a turma, juntou os professores, né? Então, assim, foi uma despedida só entre nós. E é muito engraçado. Cada comemoração, ela tem um gostinho particular, né? Como eu mesma disse com relação à homenagem aos pais, quando foi só a turma e os professores, parece que você tem uma despedida com um gostinho amargo ao mesmo tempo. Porque você pensa assim, nossa, vai acabar isso aqui. Acabar que eu falo a convivência diária, né? É uma convivência diária. E quem passou por alguma coisa, não falo só faculdade não, mas quem passou por algum tipo de curso em que fica convivendo com os colegas o tempo todo, sabe que depois que vem a despedida, você fala assim, não, mas a gente vai conviver mais, a gente vai se ver. Não, a gente não vai conviver desse tanto. Então, aquela aula da saudade, você fala assim, é um quase tchau, né? Porque cada um vai seguir sua vida, cada um vai fazer uma especialização, cada um vai, às vezes, até muda de estado, como tiveram colegas nossos que mudaram de estado. Então, assim, a gente fica feliz porque cada um tá seguindo o seu caminho, mas fica triste porque as amizades que a gente faz em faculdade são amizades que, às vezes, a gente tem essa experiência de amizades que ficam pra vida. Então, assim, é um gostinho doce e um gostinho amargo ao mesmo tempo. Da saudade e, ao mesmo tempo, dá uma afastada, mas fica presente sempre, né? Engraçado, como a turma é muito grande, às vezes você não tem oportunidade de conviver tão de perto com todo mundo, né? E uma das coisas que assim, é um presente muito grande dentro da nossa profissão, é que muitas pessoas eu tive o prazer, assim, de conhecer muito mais depois que você forma mesmo. Então, assim, dá meio que um orgulho, sabe, assim, de falar assim, gente, olha lá, aquela pessoinha que você lembra, assim, novinha, começando na faculdade, assim, né, há quase 17 anos atrás, não, 16 anos atrás, né, quando a gente começou mesmo a faculdade. E aí, de repente, você tá vendo lá cada um com a sua especialidade, crescendo, né, assim, e se tornando autoridade em alguma coisa, sendo muito bom naquilo. E você vendo, às vezes tem muita paciente que chega no seu consultório falando que passou por consulta ou passou por uma cirurgia com outro colega seu de turma, e você fala assim, e elogiando, né, e você fala assim, gente, é da minha turma, dá licença. Dá muito orgulho. Na época da pandemia, por exemplo, teve muitos colegas nossos, assim, que foram extremamente solícitos, que ajudaram a gente, assim, a gente acaba se ajudando muito, apesar da gente não ter aquela convivência que a gente tinha na época da faculdade, o nosso tipo de relacionamento, ele amadurece, ele muda o jeito de ser, e a gente acaba se ajudando muito, porque cada um tem a sua área. Então, sempre que você tem dificuldade com alguma coisa de uma paciente, que tá, às vezes, com algum problema, assim, quantas vezes que eu já liguei pra colega meu que tem especialidade em cirurgia do aparelho digestivo, ou que é urologista, porque, uma paciente minha tem um cálculo, tem isso, tem aquilo. Então, você vai acabando se entrosando nesse sentido, né, com os seus colegas. Então, passam-se os 10 anos e todo mundo vai crescendo e o tipo de relacionamento vai mudando, né? Mas a amizade em si, ela não se perde, muito pelo contrário. Não sei se você lembra, na aula da saudade também, a gente teve nosso professor homenageado, que é o Milk, né? Ele montou, com todo o carinho dele, ele montou um vídeo, né, de apresentação pra gente, com um monte de
fotos e de vídeos que ele tinha feito ao longo da faculdade, assim, e foi um momento que uniu muito a gente, né, que foi muito emocionante, eu sou super grata a ele por esse momento, que ele presenteou a gente, e foi também o momento da gente trocar, todo mundo, assim, a gente faz aquele anelzinho de formatura, né, normalmente cada profissão tem a sua cor de anel, o seu jeito, e a gente quis fazer um anel mais representativo pra gente, né? Não só com a cor do anel, mas também com o fato de ser uma aliança, né? Para representar a nossa união. E o fato de ser três bolinhas para representar a nossa amizade. A gente tem que é a Lorraine, que a gente já falou dela. Mas a gente tem essa amizade que foi ao longo da faculdade inteira, e ao longo da faculdade cada vez os grupos vão ficando menores, né, e a gente conseguiu manter. Então, assim, minha convivência com a Gordinha foi assim, a gente conseguiu a faculdade inteira, assim, até o final, começou em grupos grandes, depois no grupo pequenininho de 3 pessoas, a gente estava junto, e assim, a gente pensa assim, nossa senhora, vai virar um pega pra capar, né, e graças a Deus, nós sempre fomos muito, muito unidas mesmo. Eu acho que foi muito pelo contrário, a quantidade de apoio, de força que a gente enfrentou em cada dificuldade que a gente teve ao longo do curso só facilitou o fato de nós duas sermos irmãs, né? E de ter essa oportunidade de fazer a faculdade juntas, né? Eu não sei como é que a gente aguentou ficar tanto tempo junto, mas consegui. Na realidade, eu acho que a gente sofreu na hora de separar, né? Você vai falar sobre isso muito. Mas eu acho que o fato de comemorar esses 10 anos, ele exemplifica, na realidade, esse agosto agora que a gente está passando, no agosto de 2023, ele vai exemplificar para muita gente um final, né? Que foi o final da nossa faculdade, mas vai exemplificar também um começo. E na realidade, na vida é assim, né? A vida é sempre ter um final, mas também sempre esse final vem um outro começo, é um recomeço, né? E é muito gratificante a gente ver que nós tivemos juntas, nós tivemos muitos finais e nós tivemos muitos começos. E não foram fáceis, né? Eu acredito que não foi fácil. Mas é porque é tão difícil assim? Eu acredito que para todas as pessoas, para aquele momento, aquela situação que está passando, para todas as pessoas, aquilo lá, para ela, é sim difícil, né? Então, acho que vai exemplificar muitas histórias que a gente vai falar aqui, né? Histórias divertidas, histórias alegres, mas também histórias que a gente fala, meu Deus do céu, como é que eu consegui passar por aquilo? Mas que são histórias que exemplificam muito o que a gente passou, mas que muitas pessoas passam. E às vezes falam assim, nossa, será que eu tô sozinha passando por isso? Será que só eu que tô passando isso? E não, acredito que a grande maioria está passando por isso, passou por isso, vai passar, nós vamos passar. Olha nós aqui, fazendo vídeo. E assim, isso é a beleza da vida, né? A beleza da gente recomeçar, começar coisas novas na realidade. E esse friozinho na barriga aqui, muitas pessoas podem falar, nossa, mas ai que chato, mas ai que bom também, porque motiva a gente a crescer. Motiva a crescer. E o motivo de nós estarmos aqui dando a cara a tapa, mas também mostrando essa história, é falar para todo mundo que vai, consegue, né? Nesse friozinho da barriga, você consegue chorar, mas você consegue rir muito. E isso gera lembranças tão boas, né? Nós temos tantas lembranças boas. Exatamente. Essa é a questão que a gente sempre fala, né? A gente consegue ser exatamente aquilo que a gente sonha em ser, aquilo que onde a nossa cabeça, onde a nossa mentalidade consegue chegar, a gente consegue alcançar. E não é fácil mesmo, é muito difícil, é muito desafiador, mas é isso que realmente motiva você a ir crescendo sempre, né? Aí subindo para os lugares mais altos, né? Então, assim, a gente queria falar para vocês que vamos estar por aqui e que no nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre essa questão de escolha de profissão, cursinho e início de faculdade. E depois, a cada episódio, a gente vai contando um pouquinho mais dessa história até chegar no nosso dia a dia de hoje, tá bom? Então, até mais! Beijo, até mais!